Capítulo 176, Uma força amiga, exterminar todo o clã sem falhar. A brisa da montanha soprou como nuvens e névoa rodopiando, criando uma atmosfera remota e serena. Enquanto o vento suave balançava sob a saia de Gulchianer, seus olhos brilhavam com uma luz cristalina, dando a ela uma aparência brilhante e charmosa. Se você deseja me ajudar, por favor suprima sua base de cultivo. Suprimi-lo ao reino do Lorde outorgado será o suficiente. Eu quero derrotar Gushangji de forma justa. Ela repetiu suas palavras para aquele velho camponês ancestral. Ao fazê-lo, ela tinha um olhar bastante frio e solitário em seu rosto delicado. Dos lados, o grande ancião mostrou um olhar confuso. Normalmente, ela era uma jovem muito bem comportada. No entanto, houve momentos em que ela exibiu uma pitada da natureza sombria e atrevida de Gushangji. Ela deseja suprimir a base de cultivo de Gushangji para um reino inferior ao dela, e ela tem a audácia de dizer que tal casamento seria justo e quadrado. Receio que ela esteja tomando notas de Gushangji. Onde mais ela poderia ter aprendido a dizer palavras tão desavergonhadas com tanta naturalidade? Se Gushangji ouvisse isso, ela estaria em apuros, com certeza. Certamente, se Gushangji estivesse aqui neste momento, vendo esta mesma cena, ele não seria capaz de resistir ao desejo de dar uma boa surra em Gulchianer. Porque ela não pode simplesmente cultivar e melhorar seu reino. Porque ela sempre me provoca quando não há mais nada a fazer. É o que ele provavelmente pensaria neste cenário. Pela aparência, parece que Gulchianer estava ansioso por uma surra novamente. Suprima seu cultivo, porque não apenas matá-lo e se vingar completamente. Se aquele maldito Gushangji está ameaçando você com alguma coisa, apenas diga ao seu ancestral. Mesmo ele não ousaria ser desenfreado na minha frente. Quando ele ouviu Gulchianer falar seu pedido tão casualmente, Gunansan ficou em silêncio por um breve momento antes de responder, estalando os lábios. Gulchianer está com medo dele porque Gushangji a ameaçou durante seu treinamento no Palácio Imortal do Deus Celestial. Deve ser por isso. Foi por isso que Gulchianer disse o que disse. Afinal, essa situação é muito errada. Como uma garotinha tão bem comportada e esperta pode ter tanto medo de Gushangji? Além do mais, parece que ela não tem nenhum desejo de se vingar dele por desenterrar seus ossos. Eu ouvi errado. Antepassado, você está pensando demais na situação. Presumo que você não foi devidamente informado sobre os eventos recentes antes de vir para cá, correto? Gulchianer revirou os olhos um pouco quando ouviu suas palavras. Aos olhos dela, esse ancestral estava se tornando cada vez menos confiável. No fundo, até o grande ancião balançou a cabeça. Embora esse ancestral da família Gu fosse bastante formidável, ele não seria capaz de vencer Gushangji tão facilmente. Afinal, apesar do estado de espírito do grande ancião, Gushangji quase o fez pular de raiva. Este velho camponês de dentes amarelos de um ancestral provavelmente teria que se esforçar muito para resistir ao impulso de esbofetear Gushangji até a morte. Oh! Existe algo que eu desconheço? Gunansan perguntou. Ele estava intrigado. A julgar pelo que eu vi do comportamento de Xianer até agora, ela não é estúpida. Então, por que ela diria uma coisa dessas?
Será que aqueles descendentes indignos da família estão realmente escondendo algo de mim? Antepassado, você realmente não notou nada suspeito sobre o que aconteceu? Gulchianer perguntou, em um tom bastante desamparado. Neste momento, Gunashan ficou pasmo. Alguma coisa está errada. A maneira como Gulchianer parecia tão segura de si o deixou cético. No entanto, uma coisa certa é que não era o estilo da família Gu desenterrar ossos e ferir outros da mesma família a tal ponto. Esta foi precisamente a razão pela qual ele ficou tão furioso quando descobriu esses eventos. Em sua mente, ele começou a recordar as cenas que observou desde que saiu das terras ancestrais. Além de vários membros estranhos do clã, o resto era bastante normal. O atual chefe da família Gu, o pai de Gu Shangji, parecia bastante envergonhado do incidente, até mesmo culpado. Infelizmente, na fúria de Gu Nashan, ele saiu sem pedir mais detalhes. Graças à insistência de Gu Xian'er, ele começou a entender a situação um pouco melhor. Obviamente, Gu Shangji tinha um motivo para desenterrar os Daiobones de Gu Xian'er. Ao longo dos anos, Gu Shangji foi aclamado como um verdadeiro imortal, mas não com base nos Daiobones de Gu Xian'er. Até agora, o talento oculto de Gu Shangji parece ser o talento do vazio. No entanto, ao comparar o poder dos Daiobones e do Void Talent, simplesmente não há razão para desenterrar os ossos. Os olhos de Gu Nansan se estreitaram. Com as palavras de Gu Xian'er, ele também começou a achar o assunto suspeito. No entanto, como ele poderia, um ancestral, agir como se não soubesse de nada na frente de Gu Xian'er? Ele tossiu e falou solenemente: eu não esperava que você também tivesse notado. Originalmente, eu não tinha certeza de como explicar esse assunto para você, mas parece que você descobriu por conta própria. Dito isto, ele ainda estava muito confuso sobre este assunto. No entanto, isso não o impediu de manter a aparência digna de um ancestral sábio e respeitável na frente de Gu Xian'er. Quando Gu Xian'er ouviu suas palavras, ela não pôde deixar de assentir. Era exatamente como ela havia pensado. Ela não duvidou das palavras de Gu Nansan. Então por que você disse essas palavras agora? Ela perguntou com uma carranca. Mesmo que ninguém tivesse lhe contado a verdade, ela mesma teria investigado. Além disso, ela tinha outras coisas para fazer. Ela queria encontrar seus pais e avô que estavam desaparecidos em alguma outra dimensão. Ahem, eu pensei que você poderia achar isso difícil de aceitar, e é por isso que eu disse isso. Presumo que você já tenha entendido as boas intenções de Gu Shangji até agora, correto? Ao ouvir suas palavras, o rosto de Gu Nashan assumiu uma expressão séria enquanto ele pigarreava mais uma vez. Na verdade, ele não tinha ideia de quais eram as verdadeiras intenções de Gu Shangji. Embora essas fossem apenas observações casuais, ele acreditava que era uma boa ideia para Gu Shangji resolver os problemas que ele e Gu Xian'er tinham um com o outro. Ele não pretendia causar uma divisão na família, muito menos uma briga entre membros da mesma família. Ao dizer isso, ele inventou uma boa desculpa para Gu Shangji. Já que Gu Xian'er estava bem e não odiava Gu Shangji tanto quanto ele esperava, seria melhor se os problemas entre os dois pudessem ser resolvidos. No entanto, ele sentiu que isso seria um desserviço para Gu Xian'er. Gu Shangji tinha boas intenções.
Gu Xian'er perguntou, atordoado. Sua expressão mostrava o quão complicados seus pensamentos haviam se tornado. Durante o último período de tempo, ela percebeu que muitas coisas eram simples de entender, uma vez que ela pensava sobre elas. Parece que a intenção de Gu Shangji era fazer com que ela o odiasse o tempo todo, usando a si mesmo como isca para incentivá-la. Mas por que ele iria fortalecê-la a ponto de poder vencê-lo, ou mesmo matá-lo? Qual era o propósito dele em afiá-la? Não podia mais ser explicado apenas pela culpa. Gu Xian'er sentiu que estava chegando cada vez mais perto do maior segredo de Gu Shangji. Se Gu Shangji estivesse aqui, ele teria lido da conversa entre Gu Nansan e Gu Xian'er. O antigo ancestral era uma força amiga. Por engano, suas observações prestaram um grande serviço a Gu Shangji. Gu Shangji ainda não havia enviado lembranças a ele, mas Gu Nanshan já lhe fez um grande favor. Sim, Gu Shangji tinha boas intenções. Naquele momento, Gu Nanshan não pôde deixar de revelar um sorriso conhecedor. Por outro lado, o grande ancião ficou estupefato, imaginando se ele havia julgado mal Gu Shangji anteriormente. Ele era realmente um homem tão bom. No entanto, ele não conseguia entender como a palavra bom homem poderia ter a menor associação com Gu Shangji. Ter a palavra bom relacionada a ele é simplesmente impossível. Por outro lado, a natureza demoníaca de Gu Shangji é inerente. Só em certas ocasiões ele se comporta normalmente. Parece que ele não é completamente mau. O grande ancião não pôde deixar de duvidar de suas opiniões anteriores. Assim, os dois levaram Gu Xian'er para fora dali, pois todos se transformaram em arco-íris da Venus. O antigo continente imortal logo estaria no caos. Com todas as seitas taoístas indo para lá, seria muito perigoso para Gu Xian'er ficar sozinho e desprotegido. Não havia necessidade de continuar com a aventura, pois já havia terminado. Não importa o que, Gu Xian'er ainda carregava o sangue da família Gu imortal, e ela também era a discípula direta do grande ancião do Palácio Imortal do Deus Celestial. Como eles poderiam ignorá-la em tal momento? O antigo continente imortal foi tudo menos pacífico durante este período. Todas as grandes linhagens e seitas principais enviaram seus homens mais fortes para suprimir as antigas raças imortais, a fim de deixar sua autoridade conhecida. Naturalmente, as raças imortais antigas ficaram furiosas e odiaram o clã Tiangou mais do que qualquer outra coisa por serem os culpados por trás de tudo isso. Se não fosse pelo clã Tiangou cruzando a linha, de que outra forma isso poderia ter acontecido? Naturalmente, muitos grupos também odiavam Gu Shangji profundamente, acreditando que ele era a causa raiz de tudo isso. Em suas mentes, Gu Shangji era a personificação do mal, usando todos os tipos de meios desprezíveis para explorar seus interesses. Primeiro, ele matou Long Te, o líder da geração mais jovem das antigas raças imortais. Então, ele os provocou e virou o mundo exterior contra eles, causando uma carnificina. Durante todo o tempo ele colheu os benefícios. No final do dia, ele até conspirou contra todas as antigas raças imortais, levando a chegada das seitas taoístas de fora para acertar as contas. A causa e o efeito do que aconteceu eram claros como o dia. Essas coisas não seriam possíveis sem Gu Shangji. Muitas criaturas ficaram profundamente apavoradas com esse jovem assustador.
No entanto, muitos deles também odiavam Gu Shangji até os ossos, tanto que queriam cortá-lo em 1000 cubos e rasgá-lo em pedaços. No entanto, para a maioria da geração mais velha das raças imortais antigas, eles sabiam que isso era menos sobre o acordo do que sobre o desejo deles. O mundo exterior apenas queria uma desculpa. E acontece que Gu Shangji ficou feliz em fornecer tal desculpa para eles. Nos céus acima do antigo continente imortal. Estrondo. Ao mesmo tempo, um antigo navio de guerra de bronze roxo apareceu e pressionou, como uma ilha flutuante que lançava uma sombra demoníaca medonha abaixo. Um grupo das elites da seita do demônio primordial já havia chegado. Um homem de meia-idade envolto em armadura dourada estava com as mãos atrás das costas, seu brilho deslumbrante. Jovem mestre Shangji foi atacado com o artefato sagrado do clã Tiangou. Como essa inimizade pode ser resolvida? Ele perguntou com indiferença enquanto observava a cidade de longe. A cidade antiga à frente parecia um homem gigante emplumado agachado no chão, dando uma aparência elevada e majestosa. De longe, parecia que as paredes não eram tão altas. No entanto, ocupava uma grande área e havia fortes auras emanando da cidade. Parece que os homens mais fortes do clã Tiangou começaram a se reunir. Tendo ouvido as palavras do homem de meia-idade em armadura dourada, uma voz horripilante soou de um dos navios de guerra de estilo semelhante atrás deles. Até o dia em que morrermos, caçaremos o clã deles. Não importa o que aconteça, todo o clã será exterminado. Essas vozes puldaruças pareciam abafar o céu com seus gritos de sangue. À medida que ecoava e era ouvido de baixo, a massa de cultivadores e nativos externos próximos começou a mudar drasticamente, apavorada. Isso foi especialmente para os muitos cultivadores do mundo exterior, suas próprias almas tremendo. Os modos poderosos e dominadores da seita do demônio primordial não eram algo que alguém poderia esperar enfrentar por apenas 1 ou 2 dias. E agora, esse mesmo grupo veio do mundo exterior, parando fora do território do clã Tiangou. Seu propósito era óbvio para todos. O clã Tiangou é realmente lamentável por ser alvo da seita do demônio primordial. Mesmo que não morram, temo que tenham que perder uma camada de pele. Que bando de loucos demoníacos! Depois de bater nos mais novos, vem um grupo dos mais velhos. Enquanto observavam a cena, muitos cultivadores empalideceram e tentaram se afastar. Mesmo que o clã Tiangou estivesse em posição de negociar, seria inútil diante da seita do demônio primordial. Ninguém em todo o reino superior ousaria mexer com Gu Shangji e seu passado. Era preciso ser extremamente cuidadoso para não ser ouvido, mesmo que dissessem uma única palavra desagradável pelas costas. Sempre fomos nós que oprimimos os outros, ninguém jamais ousou nos oprimir. O clã Tiangou será punido. Ao dizer essas palavras, o homem de meia-idade em armadura dourada deu um sorriso frio enquanto chutava um homem pálido e bonito do clã Tiangou, cujo cultivo havia sido restrito, ao lado dele. Esse homem era o atual herdeiro do clã Tiangou, Yu Xian. Ele também era amigo de infância de Yu Ji, e os dois cresceram juntos, compartilhando um relacionamento próximo. No entanto, a morte de Yu Ji nas mãos de Gu Shangji o deixou furioso e ressentido. Infelizmente, ele não podia fazer nada a respeito.
Mas agora, depois de ouvir as palavras do homem de meia-idade na armadura dourada, aquela raiva e frustração reprimidas explodirão. Como vocês ousam? Você tem alguma ideia de quem eu sou? Você está tentando começar uma guerra com meu clã Tiangou. Yu Xian gritou. Atualmente, ele foi humilhado além da medida. Ele estava em uma expedição, procurando uma oportunidade de avanço para que pudesse se vingar de Gu Shangji. Mas em seu caminho de volta para o clã, as elites da primordial Dimen Secto emboscarão. Um de seus guardiões, um ser no Half-Step Sacred Realm, morreu assim que a batalha começou. Ele foi então suprimido e jogado no antigo navio de guerra de bronze roxo, pois foi obrigado a acompanhar à força os membros poderosos da seita do demônio primordial até os arredores de seu clã. Não há necessidade de ter tanta pressa. O show não começará até que o jovem mestre chegue. Em breve, o jovem mestre enviará você para acompanhar seu amigo de infância, ao lado do resto de seus membros do clã. O homem de meia-idade em armadura dourada zombou. Seus bastardos não vão se safar com isso. Yu Xian gritou, seu rosto pálido de raiva e medo. O homem de meia-idade já havia previsto o que aconteceria com o clã Tiangou a seguir. Cordilheira Baiheng. Uma luz rica e imortal encheu a área. Se um cultivador chegasse neste exato momento, ficaria chocado ao ver a terra ser convertida em um paraíso imortal. A aura do Deio imortal flutuava pelo céu e pela terra, pura e deslumbrante o suficiente para dar às pessoas a impressão de que elas mesmas estavam prestes a ascender. Dentro da câmara de pedra, o corpo de Yu Kong era puro e radiante, seus olhos carregavam uma profunda calma e profundidade, servindo apenas para torná-la mais extraordinária. Atualmente, ela estava ocupada refinando as runas Immortal Deio que fluíam de dentro da câmara. Seu físico havia passado por grandes mudanças. Antes da abertura do portão, ela obteve apenas pequenos benefícios por permanecer próxima. Mas agora que Gu Shangji o abriu, as Immortal Deio Runes começaram a cair como chuva. Embora ela estivesse apenas protegendo do lado de fora, ela se beneficiou imensamente. Estrondo. Naquele momento, no meio daquele portão de pedra, a chuva de luz ficou mais nebulosa, mais densa. Dentro do vasto e misterioso reino, um som turbulento soou, lembrando o som de uma tempestade caótica crepitando e descendo sobre o mundo. Estrondo. 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 Quando Yu Kong deu uma olhada, ela viu uma figura com uma Black Deil Battle no topo de sua cabeça. Ele estava carbonizado e em estado de angústia, correndo para fora. Atrás dele seguia de perto um vasto mar de trovões. Um mar de trovões cobriu a área, enquanto todos os tipos de criaturas estranhas e aterrorizantes começaram a emergir, lançando raios multicoloridos com o levantar de suas mãos. Esses raios continham um poder tão grande e assustador quanto as montanhas, até mesmo misturados com uma pitada de poder divino. O coração de Yu Kong disparou. Gu Shangji tinha acabado de entrar no reino sagrado. Dizer que ela ficou chocada é um eufemismo. Esta é a sua verdadeira base de cultivo. Muito menos seus pares, mesmo a geração mais velha tem poucos que poderiam ser seus oponentes. Capítulo 177 O relacionamento não é nada complicado, a beleza da idade adulta e os casais amargos vão bem juntos. Embora Kong tivesse vivido duas vidas,
a visão ainda conseguiu chocá-la. Ela finalmente viu uma parte da força de Gu Shangji que sempre foi escondida por ele. Em segredo, sua base de cultivo já havia invadido o reino sagrado. Essas velocidades aterrorizantes desafiavam todo o bom senso. Se a notícia disso se espalhasse, sem dúvida causaria pânico. Foi nesse momento que ela entendeu os verdadeiros horrores das artes demoníacas devoradoras imortais. Esta foi a razão pela qual o caos irrompeu no mundo toda vez que os herdeiros das artes demoníacas devoradoras imortais nasceram. Incontáveis seitas e linhagens taoístas irão persegui-los, caçando-os até que sejam finalmente massacrados. Essa velocidade de cultivo era simplesmente muito chocante. Gu Shangji tinha apenas 20 e poucos anos e, no entanto, já havia alcançado uma altura que a maioria dos cultivadores comuns nunca alcançaria. Ser alvo de Gu Shangji deve ser um pesadelo. Ming Kong de repente se lembrou de suas esperanças de se vingar dele. Mas agora estava claro que tais pensamentos eram estúpidos, ridículos até. Estrondo. A estrada imortal de repente tremeu, como se um terrível terremoto tivesse ocorrido. A montanha tremeu quando uma multidão de luzes divinas densamente compactadas começou a correr para fora. Gu Shangji. Os olhos frios de Ming Kong se estreitaram ligeiramente. No instante seguinte, ela viu uma figura no meio, queimada de preto com uma Black Day ou Battle acima de sua cabeça, correndo em direção à saída. Bilhões de relâmpagos cobriram o céu, deixando escapar um rugido feroz enquanto ressoava e caía atrás dele. Estrondo. A estrada tremeu novamente, conforme as rachaduras começaram a se formar. No entanto, no momento em que o mar de raios tentou correr para o mundo exterior, foi bloqueado por uma camada de runas que aparentemente ondulou ao toque. O relâmpago desapareceu no vazio, como neve derretendo sob o sol. Felizmente, esta poderosa calamidade de trovões e relâmpagos ainda não tinha dividido Gu Shangji em dois. Foi sua sorte devorar o espírito das fadas e ter um avanço em sua base de cultivo. No entanto, como resultado, os céus escureceram imediatamente, quando uma tempestade volátil caiu. Cada fio de raio era suficiente para derrubar qualquer cultivador comum do reino sagrado. Se eles ousassem agir descuidadamente, quanto mais seus corpos, suas próprias almas seriam destruídas. Gu Shangji sabia que isso foi causado pelas regras divinas dentro da estrada imortal, que levou à tribulação celestial. No reino superior atual, ter tais avanços não causaria a descida de uma tribulação celestial. Somente no período imortal, demônios talentosos e poderosos encontraram o batismo da tribulação celestial ao terem um avanço. Dito isto, parece que esta tribulação o queria morto. Gu Shangji enfrentou algumas ondas, mas sentiu que a situação estava cada vez mais fora de controle, então ele saiu. Ele sabia que as ondas subsequentes só ficariam mais fortes, com seu poder alcançando o grande reino sagrado, talvez até mesmo atingindo o reino quase supremo. Gu Shangji conhecia bem sua força, mas não havia necessidade de acabar meio morto em um lugar como este. Para levar sua base de cultivo ao estágio final do reino sagrado, um estágio muito confortável para se estar de uma só vez, Gu Shangji teve que reunir a totalidade do espírito das fadas. No entanto, por enquanto, ele teria que adiar a conclusão do processo de refinamento. Atualmente, seu principal objetivo foi cumprido.
E Gu Shangji ficou muito satisfeito com o resultado. Mas agora ele tinha outras coisas para fazer. PFF. E o Ming Kong não pôde deixar de soltar uma risada agradável de Gu Shangji, que agora estava totalmente preto. Esta foi a primeira vez que ela viu o miserável Gu Shangji ser perseguido por algo. Ele olhou para ela e olhou para si mesmo, o rosto calmo como sempre. Seu corpo começou a tremer suavemente enquanto a camada de pele que estava queimada começou a quebrar centímetro a centímetro. Uma camada de fragrância clara veio à tona. Sua pele recém-nascida era cristalina, possuindo o brilho de jade imortal. Mesmo que o mundo seja destruído e o universo entre em colapso, eu permanecerei. E o Ming Kong olhou. Seu rosto branco como a neve, seu par de olhos que emitiam um fogo de glória divina, encaravam Gu Shangji sem piscar. Para você olhar para mim por tanto tempo, é justo que eu olhe para você também, não? Gu Shangji falou casualmente, enquanto um sorriso repuxava os cantos de sua boca. Justiça. E o Ming Kong congelou, virando a cabeça apressadamente enquanto dizia fracamente, então, você não deveria se apressar e colocar suas roupas. Gu Shangji riu quando perguntou, se você está tão fascinado, por que não tirar proveito disso? E o Ming Kong mordiu, forçando-se a engolir suas palavras, pois ela queria desesperadamente esconder os lugares que sua mente havia vagado. Gu Shangji logo encontrou um manto e se vestiu casualmente. Ele saiu, resmungando para si mesmo. O Fairy Gate fechará em breve. Mas como abri com antecedência, será mais difícil abrir no futuro. Ele sabia que da próxima vez que o Fairy Gate se abrisse, aqueles velhotes viriam correndo, engolfando a área em uma terrível e sangrenta tempestade. Felizmente, Gu Shangji colheu os pêssegos com antecedência. Mesmo que viessem correndo, não conseguiriam muito. Além de Ming Kong, não havia mais ninguém que soubesse. Irrelevante. Além disso, ninguém saberá que você o abriu, respondeu Ming Kong. Embora sua colheita fosse muito inferior à de Gu Shangji, ela ainda conseguiu um grande avanço em seu cultivo, conseguindo tocar levemente o pico do reino dos falsos deuses. Ninguém além de você. Gu Shangji disse com um sorriso. E o Ming Kong ficou momentaneamente atordoado, o que ele quer dizer? Ele está tentando me avisar que, se a notícia se espalhar, ele virá me encontrar primeiro. Não se preocupe, não vou vazar nenhuma informação. E o Ming Kong disse. Você não, porque você está tão nervoso. Gu Shangji balançou a cabeça enquanto respondia sem rodeios. Ele estava com muita dor de cabeça. Ming Kong realmente faz um bom trabalho em ilustrar o ditado uma vez mordido, duas vezes tímido. E o Ming Kong baixou a guarda, mas ainda não confiava totalmente nele. Felizmente, Gu Shangji não tinha nenhuma necessidade atual de colher mais pontos de Fortune Value e Destiny. Apesar de ter trocado por ossos mais transcendentes e expandido seu mundo interior, ele ainda tinha dezenas de milhares de pontos de fortuna e destino restantes. Receio que a próxima fase do plano ainda seja necessária se eu quiser concluir a tarefa do sistema. Suas intenções eram bastante simples. Geralmente, as mulheres tendem a colocar mais peso na emoção do que na razão. Ele já havia pavimentado o caminho, tudo o que resta a fazer é esperar pela próxima cena de partir o coração. Por outro lado,
Yeling estava morto. Infelizmente para Yeling, ele ainda carregava o pote preto como o herdeiro das artes demoníacas proibidas. Era hora de Gu Shangji considerar encontrar outro bode expiatório. Eu me pergunto onde está o próximo filho predileto. Ah, e considere isso seu pagamento por ficar de guarda. Não há necessidade de dúvidas, apenas aceite. Gu Shangji acrescentou, falando com um tom de voz natural que não era nem próximo nem distante. Quando ele levantou a mão, surgiram veigos sinais de intenção imortal. Fios de aura imortal pareciam preencher a área em uma névoa brilhante, como os raios do sol. Ilming Kong mal podia acreditar quando viu. O espírito das fadas, para você. Com essas palavras, Gu Shangji selou o frasco de jade. Embora fossem apenas sobras, não era uma quantia pequena. Para o atual Ilming Kong, obviamente eram mais do que suficientes. Mesmo depois de usá-los, ela ainda teria muito sobrando. Assim, o jarro de jade caiu levemente na mão de Ilming Kong. E com um único passo, o manto de Gu Shangji tremulou quando ele apareceu no alto do céu. Oxi! No momento seguinte, muitos de seus seguidores próximos incluindo Yimei apareceram em uníssono. Gu Shangji se transformou em um arco-íris divino enquanto os conduzia para outro lugar. Gu Shangji. Ilming Kong ficou paralisada no lugar, enquanto olhava para o pote de jade em suas mãos. Ela estava sem palavras. Ela não esperava que Gu Shangji lhe desse o espírito das fadas. Afinal, ele arriscou a vida para obter esse prêmio na estrada imortal. Cada fio era incomparavelmente raro, mantendo um valor incalculável pelo qual até mesmo uma existência do Reino Supremo seria movida. Ela não pôde deixar de se sentir frustrada. Anteriormente, Gu Shangji a provocava, referindo-se a si mesmo como seu marido. Mas agora, havia uma distância clara entre os dois. Este acordo em que apenas permanecemos em bons termos um com o outro. Ilming Kong estava atordoado. Foi difícil chegar onde eles estavam antes, onde ela fingiu estar confusa enquanto Gu Shangji a provocava alegremente. Quão bom teria sido se eu não tivesse dito essas palavras. Ilming Kong balançou a cabeça, enquanto soltava um suspiro amargo. Ela rapidamente se conteve, antes de empacotar as muitas formações que havia colocado. Então, ela saiu com seu grupo de seguidores. Depois de deixar as montanhas Baiheng, Gu Shangji correu para o lugar onde estava antes. Ele já havia enviado uma mensagem de volta para sua família. Seu povo já deveria estar correndo pelo antigo continente imortal neste exato momento. A família Gu ficou mais do que feliz em anexar as antigas raças imortais sob o pretexto de justiça. Gu Shangji agitou tanto a água que, a seus olhos, seria impossível para as outras seitas taoístas ficarem ociosas. Os recursos dentro do antigo continente imortal, juntamente com os muitos eventos que ocorreram, foram mais do que suficientes para alarmar as seitas taoístas. Saudações, jovem mestre! No meio das ruínas estava um poderoso soldado em armadura imortal, montado em uma antiga besta de sangue puro cuja intenção assassina abalou os próprios céus e lançou uma aura arrepiante na área circundante. Os soldados estavam esperando aqui, sua horrível e incomparável aura assassina permeando os arredores. Cada um deles estava coberto por uma brilhante armadura imortal. Eram veteranos que vivenciaram inúmeras batalhas,
seus olhos como espadas celestiais que pareciam perturbar o próprio ar à sua frente. O exército invencível da família Gu imortal. Sempre que um grande conflito ou guerra envolvendo a Immortal Gu Family acontecia, esta equipe era enviada para resolver rapidamente a situação. Suas mãos estavam manchadas com sangue incontável, como seria de esperar de uma das armas mais afiadas do arsenal da família Gu. Para a maioria, seria impossível usar tantos desse grupo de elite. No entanto, a situação no antigo continente imortal provou ser bastante excepcional. Eles receberam suas ordens e estavam apenas esperando seu retorno. Com tanto poder além de alguns dos meus fantoches, poderei limpar alguns dos clãs com facilidade. O olhar de Gu Shangji passou por eles, concordando um pouco. Naturalmente, ele sabia que um ancestral estava entre eles. Ele era da linhagem de Gu Xian'er, mas isso era tudo que ele sabia. Dito isto, esta figura era um ancestral da família Gu, então não seria problema algum, mesmo que eles encontrassem algumas das potências das antigas raças imortais. E se o ancestral não concordasse em prestar sua ajuda? Então não importa. Afinal, Gu Shangji tem seus caminhos. O grande ancião ainda me deve um favor também. Acho que nem ele seria capaz de resistir a vir para o antigo continente imortal. Quando chega a hora e realmente não dá certo, ainda existe o plano B. Os olhos de Gu Shangji se estreitarão. Ele havia planejado tudo há muito tempo. Ele começará com o Tiangou Clan, um grupo que sempre foi um espinho ao seu lado. Enquanto isso, ele vai bater na montanha e sacudir um pouco o tigre matando a galinha para servir de exemplo para os macacos. Se as outras raças fossem inteligentes, não iriam querer cometer o mesmo erro e saberiam o que fazer. Ao mesmo tempo, o caos resultante criará a oportunidade perfeita para o clã Águia Celestial Negra atacar das sombras. Vá para o clã Tiangou. Gu Shangji deu a ordem enquanto aterrissava indiferentemente no antigo navio de guerra. A vasta coleção de soldados voou pelos céus com um impulso enorme e chocante. Ao mesmo tempo, 3 figuras ficaram no céu, observando tudo isso. Gu Xian'er, o grande ancião, e Gu Nashan, ainda vestidos como um velho fazendeiro de dentes amarelos. Gu Shangji deveria estar indo para o clã Tiangou. Gu Xian'er especulou ao perceber a rota que Gu Shangji tomou. Um coração tão pesado cheio de vingança e intenção assassina. Como ele se tornou o jovem mestre? Gu Nashan balançou a cabeça, mas seu rosto dizia o contrário. Antepassado, o clã Tiangou estava aqui desde o período imortal. O acordo foi gravado em pedra, mas eles o quebrarão. Você não se importa com o que acontece com Gu Shangji. Gu Xian'er sentiu que Gu Shangji queria esmagar o clã Tiangou, apesar de ter apenas o exército invencível com ele. Não seria demais. Não se preocupe, quando chegar a hora, esse velho ancestral fará sua jogada. Ao ouvir suas preocupações, Gu Nashan não pôde deixar de se contrair um pouco enquanto se recuperava rapidamente, forçando-se a sorrir ao responder. Na verdade, ele queria que Gu Shangji sofresse uma grande perda. Embora ele cantasse seus elogios na frente de Xian'er, ele teve que considerar o longo prazo pelo bem da família, sem mencionar a resolução do rancor entre os dois. Pessoalmente, ele não tinha bons sentimentos por Gu Shangji. Na verdade, ele queria lhe ensinar uma lição por intimidar Gu Xian'er.
Mas Gulchianer falou, então o que ele poderia fazer? Quando chegar a hora, seria impossível para ele apenas assistir enquanto os ancestrais do clã Tiangou aparecem para empurrar os juniores da família Gu enquanto ele, um ancestral, se esconde no escuro. Naquele momento, Gu Nashan sentiu como se tivesse encontrado uma dor gigante na bunda. Parece que fui enganado. O vazio borrou na frente dos três, enquanto eles seguiam rapidamente. Neste momento, não eram só eles. Os outros taoístas que estavam atualmente no continente imortal antigo, e até mesmo as próprias raças imortais antigas estavam em alerta máximo. Hoje em dia, a área externa do clã Tiangou estava sendo varrida por múltiplas instâncias do sentido divino, pois muitos especialistas perguntaram sobre os vários acontecimentos. Estrondo. No entanto, o número de navios de guerra estacionados no céu fez com que inúmeros nativos e cultivadores de fora tremessem, pois seus corações não podiam deixar de estremecer. A seita divina primordial estava acampada aqui há algum tempo. O clã Tiangou se resolveu, fazendo de tudo para impedir a invasão da seita divina primordial. No entanto, o fato é que essas pessoas vieram para suas terras com a intenção não apenas de matá-los, mas de chantageá-los. Isso foi um grande choque e horror para todos os espectadores. Essa atitude ousada mostrou que eles eram dignos de seu homônimo. Eles desfilaram abertamente suas armas, fervendo com intenções assassinas enquanto permitiam que o outro lado lavasse seus pescoços logo depois de atravessá-los. As pessoas tremiam com sua natureza monstruosa e demoníaca. Disse que a seita está apenas esperando a chegada do jovem mestre Shangji. Algum tempo atrás, o clã Tiangou usou um artefato de grau sagrado para atacar o jovem mestre com a intenção de matar. Este assunto gerou a ira da seita do demônio primordial, pois eles enviaram pessoalmente um grande número de elites para se juntarem ao massacre. Eu acredito que a família Gu imortal também está furiosa. Há um grupo de soldados vestidos com armaduras imortais, que usaram uma passagem vazia para descer até este local. Eles estão aqui para suprimir o clã também. O clã Tiangou deve estar morrendo de medo. Duvido que alguém esperasse que a seita do demônio primordial corresse tão desenfreadamente a ponto de bloqueá-los. Eu também ficaria com medo. Até mesmo o pensamento de resistência é fútil. A antiga família imortal Gu é uma das linhagens mais misteriosas do Reino Superior. Dizem que eles estão no topo desde o período imortal, muito além de qualquer outro poder. Sua herança é insondável. Mesmo que a batalha se desenrole e não seja tão mortal quanto uma guerra entre imortais, as consequências não seriam algo que as pessoas possam facilmente zombar. Entre os muitos picos e camus à distância, um grupo de cultivadores discutia entre si, enquanto olhavam para o céu. Muitos jovens saprimos estavam entre eles, como o herdeiro do lago imortal, que assistia de um pico de montanha próximo com suas forças atrás dele. Em outra direção estava o herdeiro da antiga família imortal Wang Wuxuang, que franziu a testa enquanto ponderava a situação. Em outro lugar, a antiga família imortal Ye, com Yilangtian, Eluili e outros. Todos ficaram chocados. A batalha teve um significado enorme. O clã Tiangou era, entre as raças imortais antigas, um grande clã classificado entre os 15 primeiros. Embora seu clã não tivesse o privilégio de ser chamado de imortal, seus ancestrais já estiveram no topo de todas as outras raças.
Eles eram imperadores. Estrondo. Naquele momento, para choque de todos os cultivadores e seres nativos, um canal espacial radiante emergiu do vazio. Cantos imortais se seguiram, luz imortal preenchendo a área. A nitidez de uma espada celestial, a aura assassina de soldados veteranos em armaduras imortais completas enquanto cavalgavam sobre feras ferozes e hediondas que pareciam inundar o mundo com intenções assassinas. Mate-os! Sua sede de sangue ecoou por todo o céu e a terra. Jovem mestre! As figuras fortes no topo dos navios de guerra à frente deles gritaram respeitosamente em sua direção. No meio da passagem borrada, a figura de Gu Shangji apareceu. Ele estava em um navio de guerra com as mãos atrás das costas, suas vestes esvoaçantes enquanto seus olhos indiferentes olhavam para o clã Tiangou abaixo. Atrás dele estava um grande grupo de seguidores cujas horas assassinas ameaçavam derrubar o próprio céu. Não precisa ser tão educada. Gu Shangji disse, acenando para o grupo de poderosos da seita do demônio primordial. Esta era a seita do lado de sua mãe. E o atual líder da seita não era outro senão seu tio. O chefe anterior era, claro, seu avô materno. Comparado com seu avô, seu tio era tão dedicado ao cultivo que nunca se casou e não teve filhos. Dito isso, ele era praticamente o jovem mestre da seita divina primordial também. Nada complicado sobre esse relacionamento. Por que mais o resto das jovens supremas teria tanto medo de provocá-lo? Não apenas em força, mas também em antecedentes, eles eram muito inferiores a Gu Shangji. Quando Gu Shangji apareceu, a aura pesada se estendeu pelo que parecia ser milhares de quilômetros ao redor. Gu Shangji. Solte nosso jovem mestre. De dentro do clã Tiangou, várias figuras saíram correndo, voando pelo céu. Suas asas se abriram, quando sua fúria foi revelada. Indo por sua aparência, eles tinham quase a mesma idade de Gu Shangji, membros da sempre impulsiva geração mais jovem. Eles saíram imediatamente, desafiando as ordens dos anciãos. Deixar ir seu jovem mestre? Gu Shangji perguntou com um sorriso sinistro. O homem de meia idade com a armadura dourada ao lado respondeu respeitosamente. Jovem mestre, aquela pessoa ali não é outro senão o herdeiro do clã Tiangou, Yu Xian. Ao dizer isso, ele agarrou Yu Xian cujo cultivo foi selado com uma mão. Gu Shangji. Eu vou matar você. Você vai pagar pelo que fez com Yu Ji. O rosto zangado e inflexível de Yu Xian, cheio de intenção de matar, encarou Gu Shangji, seus olhos escarlates praticamente sibilando. Se não fosse pelo meu cultivo ter sido selado, eu já o teria matado centenas de vezes. E qual é a relação dele com Yu Ji? Gu Shangji perguntou. Jovem mestre, eles são amigos de infância e eram muito próximos um do outro. O homem de meia idade de armadura dourada respondeu com um sorriso brincalhão. Oh, eu vejo. Nesse caso, permita que este santo jovem mestre ajude a realizar os desejos deste pobre homem. Vou me certificar de enviar o outro pombinho para seu parceiro. Gu Shangji disse, seu sorriso nunca deixando seus lábios. Gu Shangji, solte nosso herdeiro neste instante. Naquele momento, os jovens nativos à sua frente rugiram com raiva e intenção de matar enquanto avançavam em direção a Gu Shangji.
Em suas mãos brilhava um artefato divino, brilhando intensamente enquanto sua aura aterrorizante surgia ao redor. E você planeja me parar com apenas alguns de vocês e um artefato? Gu Shangji riu, enquanto avançava, seu rosto inalterado. Ele levantou a mão, e baixou a zumbido. Símbolos davinos entrelaçados, enquanto o Ti preto e branco brilhava. Os símbolos se estabilizaram e desapareceram, como um disco divino girando e colidindo com o céu celestial, enquanto sua palma pressionava. Sopro. Seu precioso artefato foi quebrado, sangue espirrando por toda parte. Os jovens gênios no reino dos falsos deuses, junto com suas armas, foram obliterados no local, tanto seu corpo quanto seu espírito destruídos. Estúpido! Gu Shangji nunca esperou que tais idiotas sem cérebro se mostrassem novamente. O clã Tiangou foi tão covarde que nenhuma das gerações mais velhas ousou aparecer. Ele ficou um pouco desapontado. Ele então levantou a palma da mão mais uma vez, enquanto enviava Yu Xian para acompanhar sua amada namorada de infância. Quando tudo foi dito e feito, só se podia rezar para que este par de pombinhos se encontrasse mais uma vez do outro lado.